Meus queridos amigos e amigas da nossa querida Catedral do Ar, a Rádio Alvorada de Londrina. Saúdo a cada um de vocês e peço a intercessão do grande São João Paulo II para que juntos possamos continuar esta nossa meditação sobre as suas catequeses. Hoje eu quero me referir a uma catequese muito especial. 11 de agosto de 1982, estamos num momento bastante convulsionado do mundo. Já o Papa estava, graças a Deus, recuperado por inteiro do seu trágico momento do atentado que tinha acontecido um ano atrás. E o Papa vai retomar a expressão especial da carta de São Paulo aos Efésios. Muitas pessoas dizem e ficam um pouco admirados com o texto de Paulo, quando diz Paulo: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Na teologia do corpo, João Paulo II fez um esclarecimento belíssimo. A submissão recíproca. Não só as mulheres são submissas aos seus maridos. Os maridos também são chamados a viver esta reciprocidade proposta por Paulo no capítulo 5, versículos 21 a 33. Submissos uns aos outros no temor de Cristo. Mas que significa esse temor de Cristo dentro do contexto da teologia do corpo? Nos nossos podcasts anteriores tenho falado da aliança, da fidelidade e especialmente do ser através da corporeidade. Hoje nós damos um passo maravilhoso. A submissão não é domínio. A submissão não é acabar com o outro ou não permitir que o outro possa se expressar. A submissão é a capacidade que nós temos em Cristo Jesus de entender e, sobretudo, de fortalecer o nosso relacionamento. Trata-se aqui de uma relação dupla de João Paulo II. De um lado, precisa ser caracterizada pela sua individualidade e, ao mesmo tempo, pela sua reciprocidade. Uma precisa do outro. As relações recíprocas entre marido e mulher devem brotar da parte de ambos de uma relação com Cristo. Por isso insisto tanto quando celebro e presencio as núpcias de um casal. Estais dispostos a receber com amor os filhos e filhas que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? E o casal responde: sim, estamos. A experiência conjugal vai se tornando recíproca na medida em que a relação do casal também é recíproca com Cristo. A vida comunitária, já dentro de e desde os inícios do cristianismo, percebeu imediatamente que quando a igreja se reúne em nome de Cristo. O Senhor esteja convosco. E como respondemos? Ele está no meio de nós. A reciprocidade é o ponto mais forte do crescimento na fé eclesial e comunitário. Precisamente por isso, nós entendemos que há dentro de cada coração humano um desejo profundo de fazer comunidade, de crescer na experiência do Cristo que vive no meio de nós. É muito forte esta reflexão que João Paulo II faz. Há um contexto, por assim dizê-lo, imediato. Quando o casal vivencia as suas núpcias, quando o casal descobre que também Cristo está no meio deles, a reciprocidade é imediata. Aliás, digamos mais uma vez, todos os que estamos dentro da celebração de um casamento somos testemunhas
Quem está vivenciando a união é o casal. Não precisariam de padre, de diácono, de ministro, de nada, porque a reciprocidade é do casal que ali está presente. Submissos um ao outro no mistério de Cristo, a partir de algo completamente inovador, a escolha. Queridos casais de noivos que me estão ouvindo, permita-me dizê-lo abertamente. Você pode errar em tudo, menos na escolha da pessoa com a qual você decidiu estabelecer o seu matrimônio. Por isso é tão importante, tão valioso, que o casal se conheça. Porque na medida em que o casal entra nessa experiência, a escolha, desde a eternidade, se torna real no tempo. Deus nos escolheu por seus filhos e filhas. Sempre seremos seus filhos e suas filhas. E o reflexo da escolha deve estar permeado pela nossa decisão moral de poder dizer para alguém sim. Nós que optamos pela vida celibatária no dia da nossa ordenação diaconal, o bispo nos pergunta: estáis disposto a viver por amor o celibato com o qual vos consagras ao Senhor? Sim, estou disposto. Sim, eu quero. E no dia do vosso matrimônio, o ministro também vos perguntará: estáis dispostos a viver o matrimônio para sempre? Sim, estou disposto. Estamos dispostos. Na escolha há um mistério valiosíssimo. Porque muitas vezes nós pensamos que escolher é sinônimo de buscar muitas coisas e encontrar o perfeito, a perfeita. Não. Amigos se escolhem. E se escolhem para sempre. Amores se escolhem. E se escolhem para sempre. E quando você decide viver uma vida a dois no matrimônio, cada um faz uma escolha ontológica, quer dizer, com todas as raízes existenciais da sua própria vida. Eu não escolho alguém que vem me fazer feliz por um tempo. Eu escolho alguém com quem eu quero viver felicidade, tristeza, saúde, doença, alegria, dor, esperança, luta, fé, conquista. A experiência da escolha não é ocasional. Permita-me dizer mais uma vez: a gente pode errar em muitas coisas, mas na escolha nós temos que apontar para que ela seja verdadeiramente diáfana, genuína, clara. Deus nos escolheu desde a eternidade e as escolhas de Deus nunca serão erradas. Nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, devemos trabalhar interiormente para que essas escolhas tenham aquele sabor de eternidade, para que escolher seja um sinônimo verdadeiro, claro, real, de que no coração de cada um de nós há uma experiência viva sobre a qual e pela qual nós podemos entender que é o Senhor quem nos chama para escolher não a pessoa certa. Não utilize essa expressão porque isso não está bom. A pessoa que você escolheu. Com todas as características, com todas as limitações, com todas as virtudes e com todos os defeitos. Os valores morais levam no coração da pessoa a ação da graça para que essa escolha seja aquela que deve ser. Vamos descansar um pouquinho e continuamos com o nosso podcast. Teologia do corpo, uma teologia da sexualidade
ao serviço da eternidade. Até daqui a pouco. Muito bem, meus amigos, voltamos mais uma vez no nosso podcast, nessa segunda parte da catequese do dia 11 de agosto do ano de 1982. A submissão do casal é uma submissão recíproca. Não é nem dominação, nem muito menos obrigação. Vejamos um segundo ponto que me parece muito bom e muito bem trabalhado pelo Papa João Paulo II. A relação do casal vivida em Cristo Jesus. Não é simplesmente uma relação unilateral. Não. O matrimônio, segundo a doutrina da carta de Paulo aos Efésios, exclui qualquer tipo de unilateralidade e coloca verdadeiramente os casais em comunhão recíproca. Paulo sublinha algo que nós não podemos esquecer. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. E com este modo tão forte, Paulo exprime e suscita a sensibilidade do homem para amar a mulher. Então agora me dirijo exclusivamente aos homens que me estão escutando. Vocês, mulheres, também podem ouvir. Quando o marido descobre a riqueza do amor que ele pode oferecer à sua companheira, aquela que ele vai chamar de minha mulher, o homem inicia um processo de sensibilidade profunda em relação à mulher. E isto é muito importante para todos nós homens, porque muitos de nós temos alguns preconceitos sobre o tema ser sensível. O que significa um homem sensível? É um homem que está atento às necessidades da sua esposa. E São João Paulo II vai elencar 5 pontos valiosíssimos dessa sensibilidade. O primeiro é único. Para mim, eu já ficaria só no primeiro. O respeito que o homem tem que ter pela sua mulher. No Brasil, sofremos muito com a misoginia e especialmente com as graves e grandes agressões que muitos homens cometem contra suas esposas. Feminicídios. Se o homem não aprende a respeitar a sua mulher, o casamento será um desastre. Homens agressivos, homens que falam muito mais forte do que as suas esposas, homens que chegam a menosprezar a vida da sua mulher e as responsabilidades que a sua mulher tem. João Paulo II diz, quando Paulo dirige esta súplica aos homens, amai as vossas mulheres, lhes pede para que respeitem todo o complexo mundo feminino. Os homens deveríamos aprender a falar cada vez mais com aquela tonalidade doce. Já ouvi muitas mulheres dizerem: o meu marido me chama de burra. O meu marido me chama de tola. O meu marido utiliza palavras grossas para se dirigir a mim. Homens, amai as vossas mulheres com o mesmo amor com o qual Cristo amou a igreja. Segundo elemento, que é igualmente exigente do que o respeito, a caridade, especialmente nos atos. Eu chamo de caridade sincronizada. No método Billings, por exemplo, uma das coisas mais lindas é que quando o casal vai ter uma relação sexual durante o período infértil, quem pergunta para a mulher como se encontra é o homem. Isso significa caridade sincronizada. Aprender a perguntar
como estás, como te sentes, como estamos neste momento nós dois. O homem tem que dar esse passo de sensibilidade no respeito e também na sincronização do relacionamento com a sua mulher. Entender que em cada mulher, que em cada esposa vibra uma presença materna, uma presença carregada, riquíssima de maternidade, e que isso exige de nós, homens, não somente palavras bonitas, caridade sincronizada. O que eu posso fazer por ti? Me impressiona profunda e positivamente aqueles esposos que cozinham em casa e dizem para sua mulher: não se preocupe, hoje a cozinha vai pela minha conta. Não se preocupe, neste final de semana eu consigo fazer muitas coisas. Você ficou a semana toda muito preocupada. Deixa comigo, que este final de semana é por minha conta. Caridade sincronizada. Terceiro elemento, é o mais urgente, ao meu ver, nas relações dos casais: a presença. Eu sei que muitos homens têm que viajar durante toda a semana para poder prover o lar, a família, e para poder sustentar. Sei que a vida de muitos de vocês, meus queridos irmãos, é muito puxada. E sei que muitos homens que são além de cabeça do lar são responsáveis pelos seus trabalhos. E isso o admiro, respeito e valorizo profundamente. Mas o tempo que você possa estar do lado da sua esposa, não deixe de estar com ela. A presença é muito significativa. Já na Amor e Letícia, o Papa Francisco vai nos dizer: a presença do pai ocupa um lugar preponderante na vida dos filhos. A presença do marido ocupa um lugar preponderante na vida da mulher. Na igreja, às vezes, vemos tantas viúvas de maridos vivos. Seria tão bom que você, se não vem na igreja com sua esposa, pelo menos passeasse com ela pela cidade, ficasse muito mais tempo com ela, aproveitando esses momentos de encontro. Uma saída num bar, num restaurante, num botequim. É tão gostoso quando a gente sai e vê o casal partilhando, o casal, sem os filhos, mas eles dois, vivendo esse momento de interação. A presença nas situações difíceis, a presença nos momentos de luto, a presença numa tarde chuvosa de domingo, assistindo um filme, vocês dois juntos. O quarto elemento, para mim, é o mais belo de todos: a oração conjugal. A vida espiritual do casal. Quando o homem expressa para a sua mulher a necessidade de rezarem juntos, de crescerem juntos e, por que não, de fortalecerem as suas almas. Esta é uma missão constante do homem: chamar a sua esposa para uma vida de oração. Vamos rezar juntos. Vamos ter um momento da palavra, do encontro com a palavra. Não somente participando a família toda da celebração eucarística dominical, sino daquele momento que o homem pode propiciar, esse aconchego na vida de oração. Não que a mulher não possa fazê-lo, mas João Paulo II sempre pede para que esse passo espiritual seja dado pelo marido. E o quinto ponto é talvez aquele que mais refresca o coração do casal, quando o homem tem essa iniciativa: servir, ajudar, estar bem perto das necessidades imediatas. Se é verdade, como muitos dizem, que o sexo forte é o sexo masculino, então que o homem veja que há coisas que ele pode fazer imediatamente. Que o homem venha socorrer a mulher e os filhos imediatamente. Às vezes em coisas simples. Colocar um prego na parede para pôr um quadro que faz 30 anos está jogado no chão e você, como homem, não se tocou. Passar um pouquinho de tinta na parede que está suja.
Fazer de tudo para levar o filho até a escola e voltar e fazer algumas coisas que às vezes vamos perdendo. É belíssimo encontrar esse tempo do auxílio imediato. Que nenhuma mulher se veja desprovida do aconchego do seu marido. Daqui a pouco nos vemos no terceiro momento deste podcast, catequese do 11 de agosto do ano de 1982. A submissão conjugal, ela é nada mais nem nada menos que a experiência recíproca do amor do casal. Até logo. Muito bem, meus queridos amigos e amigas da Rádio Alvorada, a nossa Catedral do Ar da Arquidiocese de Londrina. Continuamos com o nosso podcast já neste terceiro momento para entender mais uma vez esta bela catequese do 10 de agosto de 1982. Grande João Paulo II. Agora gostaria de reforçar um pouco mais essa mentalidade que a carta aos Efésios traz. Já vimos como Paulo diz: maridos, amai as vossas mulheres. E agora Paulo vai dizer: o justo equilíbrio se dá nessa expressão: mulheres, respeitai os vossos maridos. Certamente, na nossa sensibilidade contemporânea do século XXI, a mentalidade dos costumes hebraicos, gregos, romanos, judaicos da época de Paulo, ainda subsistem dentro da nossa cultura ocidental. Talvez uma das crises que vivem muitos casais após o seu matrimônio é não entender o que significa essa famosa reciprocidade. E João Paulo II vai dizer: olha, para que o marido entenda que o amor para com sua mulher é recíproco e o amor da sua mulher para com ele é igualmente recíproco, devemos destrinchar da carta de Paulo aos Efésios um termo muito forte: comunhão. Eu sei que para vocês, às vezes, a questão do termo comunhão vem de comungar, claro está. Outros dizem, é a comunhão de bens total, parcial? Não, não é nada disso. Comunicar-se. Comunhão é comunicar-se. Talvez seja o maior desafio e a grande ameaça que encontramos nos tempos atuais em relação à vida conjugal. Muitos casais já não se comunicam. E Paulo vai dizer neste capítulo 5 da carta aos Efésios: a comunhão do casal é o eixo central de toda a teologia conjugal da vida cristã. Em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. E temos que ter muito cuidado porque hoje nós não falamos só da ação comunicativa, Já Habermas, o grande filósofo, tinha colocado em questão como nós devemos nos comunicar. Então, para isso, João Paulo II vai verdadeiramente colocar as minúcias da comunicação que nascem da experiência do diálogo que fortalece a vida da experiência conjugal. Não há uma experiência de sexualidade conjugal sadia se o casal não se comunica verbalmente. Então, é muito importante que nós levemos a sério o sentido da comunicação. Como você inicia um diálogo com seu cônjuge? Na época do noivado, por exemplo. Quanto tempo vocês permitem que o diálogo aconteça dentro da sua relação? E como é que vocês vão fortalecendo esse diálogo nos diferentes momentos do noivado? Às vezes sinto que os noivos não se comunicam. Ou há um monólogo por parte dela, ou há um monólogo da parte dele. Os monólogos aqui não funcionam.
Se você no noivado não dialoga, se você no namoro não dialoga, as relações começam a se chocar e a se truncar, porque você não pode dar por pressuposto algo que não está dentro do diálogo. Os pressupostos são as piores coisas que nos podem acontecer. Como é possível que eu pense que você era assim o assado, mas nunca falei sobre esse assunto com você? Fica truncada, fica totalmente aniquilada a relação. O diálogo abre espaços de conhecimento. E existem coisas muito fortes que o diálogo vem trazer nas nossas relações. Por exemplo, uma pessoa que sabe dialogar nunca insinua nada. João Paulo II nos ensina nesta catequese desde agosto de 1982 que na vida conjugal a reciprocidade da submissão leva a evitar qualquer tipo de fofoca dentro do casamento. Algumas esposas fofocam dos seus maridos e alguns maridos fofocam das suas esposas. Significa que neste casal não houve diálogo aberto e sincero. Não custa nada para os cônjuges chegarem e perguntarem: me diga uma coisa, isto que você me diz, é isto que eu entendi? E isso não é só para os cônjuges, isso é para todos nós. Se a nossa relação é fraterna, eu não posso pressupor algo que eu não entendi da nossa conversa. E é o maior problema que a sociedade enfrenta hoje, meus amigos e amigas. Pressupostos não servem de nada e para nada. Na teoria comunicativa de Habermas, que para mim é fantástica, essa ação comunicativa parte de uma linguagem clara, precisa, contundente. Se você não sabe a língua, nem tradutor vai te ajudar, porque no diálogo a conversação é direta, ela se clarifica, ela estabelece os princípios jurídicos e ontológicos de qualquer relação humana. Eu não posso relacionar-me com minha mãe e com meu pai de forma mentirosa. Eu não posso inventar algo sobre a nossa relação e pensar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, quando você é incapaz de falar comigo. O diálogo não se faz por meio de inteligência artificial. O diálogo se faz através da transcendência da palavra encarnada, visualizada, falada. Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, respeitai os vossos maridos. E o diálogo forma essa sintonia maravilhosa da comunicação. Na teologia do corpo, o diálogo constitui o primeiro elemento para entender a nossa corporeidade. Como eu dialogo com a minha corporeidade? Como estabeleço os parâmetros dessa corporeidade? E em que situações e em que realidades eu posso enxergar abertamente aquilo que o diálogo com ele, com o meu corpo, sou capaz de estabelecer. Por último, pensemos com muita profundidade. Que seria de um matrimônio sem uma relação dialogal? O que seria de uma comunicação sexual se não há diálogo? O que seria de uma comunicação afetiva sem diálogo? O que seria de um momento pedagógico se não há diálogo? Só teríamos punição, proibição e negação. Onde não há diálogo, tudo é punitivo. Impressionante quando você vê algumas pessoas que sofreram punição a vida toda. Em dias passados, uma empresa de aquelas que faz pesquisas sobre diversos campos fez uma pesquisa sobre as pessoas que se sentem rejeitadas. Uma mulher ocupou o primeiro lugar em rejeição. Deve ter 80 anos.
E ela começou dizendo: minha mãe nunca me deu um vestido novo. Eu sempre tive que utilizar o vestido da minha irmã. Minha mãe nunca me diz eu te amo. Eu gosto de ti. Eu cresci ouvindo todo o amor que minha mãe dava para minha irmã. No Natal, eu nunca recebi um presente. E ela começou a narrar a história dos seus sapatos, que sempre eram os sapatos da sua irmã. E um dia ela perguntou para a mãe: mãe, será que você vai me dar um dia um par de sapatos novos? E a resposta da mãe foi para ela a pior de todas as respostas, e aquela que a fez ocupar o primeiro lugar em rejeição. Você nunca terá direito a receber nada novo. É uma relação sem diálogo. É uma relação que acaba, que aniquila. Na teologia do corpo, reconhecer o outro é abrir-se ao diálogo. Até daqui a pouco para nosso último momento do podcast, Catequese do 10 de agosto de 1982. Sede sumissos. A submissão ao amor de Cristo e especialmente a reciprocidade que nesta submissão encontramos. Muito bem, meus queridos amigos e amigas da Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, nosso último momento deste podcast da catequese do dia 10 de agosto de 1982, submissão à experiência amorosa da obediência a Cristo e da relação profunda entre o casal. No texto da carta aos Efésios, diz João Paulo II, Paulo apresentará, em primeiro lugar, a grande analogia. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Eis a primeira componente desta analogia. O marido é cabeça. A mulher, estando sujeita ao marido, vive uma relação expressa no amor, no respeito e na verdade. Impressionante. Amor, respeito e verdade. Vocês já perceberam que por mais de 6 vezes, numa só catequese, João Paulo II fala de respeito? Se o marido é cabeça, não é uma cabeça cabeçuda, potente, forte, infranqueável. É uma cabeça inteligente, sensível, loquaz, educada. O marido, como cabeça, jamais pode passar por cima dos membros. Do corpo fazem parte sua esposa e os filhos que tiver. O marido sem o corpo não faz nada. A mulher sem a cabeça não faz nada. Quando entendemos que submissão não é dominação, ninguém pode se sentir dominado durante a sua vida conjugal. Ao longo do seu crescimento, ao longo do seu amadurecimento, homem e mulher descobrem que a verdadeira submissão é a Cristo, que jamais vai nos dominar, jamais nos usará ou jamais se utilizará de alguma coisa para nos submeter às suas vontades. Cristo é a esperança da nossa vida. Cristo é a realização da nossa existência. Cristo é a esperança que nunca sucumbe e nunca nos engana. Quando um casal decide viver plenamente as suas núpcias, cada um destes passos, à luz da carta de Paulo aos Efésios, os vai traduzindo sempre com um sentido de reciprocidade. Se o marido ama a mulher,
a mulher amará o seu marido. Se a mulher respeita o seu marido, o marido respeitará a sua mulher. Não podemos fazer nada por ambição, nem por mero interesse. Somos chamados todos os dias, casais, celibatários, virgens, consagrados e consagradas. Somos chamados a sermos submissos a Cristo. E aqueles que optaram pela vida conjugal, lembrem-se, vivem em Cristo uma experiência totalmente aberta a esse amor recíproco. Daí a importância do diálogo como fonte inesgotável do crescimento de uma corporeidade vivida na liberdade dos filhos de Deus. Quando alguém te oprime, usa o teu corpo e não dialoga contigo. Quando alguém quer tirar proveito de ti, das tuas qualidades, é incapaz de te perguntar sequer como você está. Na relação entre os amigos e amigas, na relação entre os noivos, namorados, filhos e filhas, na relação entre todos os vínculos familiares, primos, primas, tios, sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos, sogros, cunhados, cunhadas. Se nós não entendemos que sermos submissos significa, em primeiro lugar, nos abrirmos à ação de Cristo em nós, faremos das outras pessoas nossos marionetes. E então não teremos capacidade para entender que a verdadeira submissão só vem da força do Espírito Santo, que nos torna capazes de reconhecer em Cristo o rosto dos nossos irmãos. Nunca faça nada que o possa verdadeiramente submeter a outro ou a outra para você tornar-se simplesmente um instrumento. Daí a importância de nos deixarmos querer. Uma das coisas que mais estou trabalhando na minha vida de padre é precisamente isso. Que eu possa expressar com amor o que eu sinto pelos outros. Que eu possa mostrar para os outros o quão importantes eles são na minha vida. Que os outros possam se sentir amados por mim com meu amor limitado. Com meu amor que às vezes pode até ter um pouquinho de inveja, de rancor, de tristeza. Mas que esse amor aos poucos se possa ir purificando. Se a castidade é a única virtude que nos ajuda a propiciar em nós um amor cada vez mais puro, pois então peçamos a intercessão de São João Paulo II para que possamos verdadeiramente sermos castos e castas no amor recíproco. Existe um ponto belíssimo, e já que estamos encerrando agosto, praticamente tivemos 2 santos ou 3 santos constitutivos, Santa Mônica, Santo Agostinho e o martírio de São João Batista. João Batista, um grande asceta, não? Um grande mártir, uma grande figura precursor, preparou os caminhos de Jesus. Mônica, que tanto sofreu pela conversão do seu marido e do seu filho. E Agostinho de Hipona, que sofreu na pele uma sexualidade totalmente desordenada até encontrar o amor maior que foi o próprio Deus. Como é bom entendermos isto. Agostinho o entendeu e muitos o criticaram. Amar-te a ti em Cristo. Às vezes não somos compreendidos por isso. Às vezes não somos compreendidas por isso. Amar a Cristo nas pessoas que estão perto de nós. Fazer dos nossos relacionamentos uma experiência de amor em Cristo com uma única submissão. A reciprocidade. E para você que vive o matrimônio, que o Senhor lhe conceda a graça de ver no seu cônjuge o próprio rosto de Cristo. Nos seus filhos, o próprio rosto de Cristo.
Que nós, que não estamos casados, possamos ver nos nossos amigos e amigas o próprio rosto de Cristo. Que os namorados vejam no tempo de namoro a alegria de namorar alguém que no rosto deixa refletir o rosto do maior amor, Cristo. Que cada uma das nossas ações sejam sempre encaminhadas no amor de Cristo. Repito, por vezes mal entendidos, mas em Cristo muito bem amados. Que o Senhor derrame todas as bênçãos sobre todos os casais. Que cada um de nós possa reinterpretar essa expressão tão bela, submissão no amor a Cristo e especialmente reciprocidade nesta submissão. Que São João Paulo II continue intercedendo por todos nós e que nos conceda a graça de uma vida nova em Cristo Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós. Um forte abraço. Obrigado à Rádio Alvorada, que propicia este tempo de meditação. A todos os responsáveis por fazer chegar este programa, a produção, a execução, a edição. Um abraço na pessoa do Padre Jefferson Baceto, coordenador da rádio, a todos os radialistas e a todos os funcionários. Muita alegria, muita paz e já nos veremos logo com uma próxima catequese sobre o corpo, aquilo que nós conhecemos hoje como a teologia do corpo. Até logo!